Muito boa noite, seja muito bem-vinda, Alexandrina. É um gosto voltar a vê-la. E, curiosamente, de uma das vezes que conversávamos em 2015, quando a Alexandrina lançava este seu livro, esta sua tese de doutoramento, esta geopolítica das grandes pandemias e endemias na África subsaariana, estávamos muito longe de imaginar que iríamos enfrentar uma pandemia com estes contornos que as pandemias têm, de ser à escala global, de estarmos todos impactados por esta pandemia. De certa forma, já adivinhava o que por aí vinha. Era previsível. Tudo estava lá. Sim, está tudo escrito, é previsível, porque vivemos num mundo, em dois mundos, com uma diagonal virada para o Ocidente e virada para os países que são segregados, como o continente africano. É evidente que o mundo não tem uma cerca sanitária. Não Cada vez menos, aliás, é possível fazer cercas. Por isso, mesmo que esta pandemia se resolva com uma vacina, o problema não fica resolvido. Porque a grande pandemia é a miséria, é a pobreza, é a fome. E são essas características que podem originar novas pandemias. Exatamente. E nós percebemos que toda a gente o que pretende é voltar ao antigamente, ficar tudo bem como antigamente. Será possível voltar ao normal? Não há normal, porque há o anormal num continente em que há 60 milhões de pessoas com fome. Não é normal voltar ao normal quando as doenças e a falta de um sistema de saúde estruturado se mantém. Não é normal, mesmo que sejam todos vacinados em África, as doenças endémicas como irão perpetuar. Continua a malária, o VIH e a cegueira dos rios, enfim, doenças que são provocadas por vetores como moscas, mosquitos, e portanto são bactérias, são protozoários, são vírus, e para os quais não há vacinas. Praticamente nem sequer há fármacos. Por exemplo, a doença do sono, há mais de 100 anos que não tem tratamento nem tem qualquer vacina. E foi fantástico verificarmos que apareceu, infelizmente, esta pandemia que afetou o Ocidente de uma forma dramática, não é? E talvez despertem para o sofrimento dos países mais pobres, os países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, que não têm sistema de saúde, não têm qualquer sistema de sanitarismo, enfim, não têm saneamento básico, enfim, não têm nada. E nós estamos numa miopia, felizes do lado de cá, porque temos, apesar de tudo, temos um bom sistema nacional de saúde que funcionou, enfim, nós temos fármacos, enfim, temos respostas imediatas. Estes países que não têm respostas continuarão a ser pobres e serão eles os grandes vetores do transporte, aqueles que irão transportar através do avião, as pandemias do futuro. As pandemias do futuro. Mas olhando para esta em concreto, deste coronavírus, da Covid-19, veio agudizar aqui as diferenças existentes entre os dois hemisférios, de uma forma muito clara, e entre aqueles que estão mais ocidentalizados e aqueles que estão em vias de desenvolvimento. A partir de aqui, há alguma coisa que tínhamos que aprender com esta experiência comum que todos os países atravessaram, com mais ou com menor intensidade, mas temos que desenhar uma política comum à escala global para a saúde? David, é imprescindível. Eu acreditei na década de 80, numa reunião em Alma-Ata da OMS, que apostavam nos cuidados primários e que o grande slogan era saúde para todos no ano 2000. E eu acreditei. Assim que também acreditei nos Objetivos do Milénio. Em 2015 houve uma reunião em Geneve, julgo eu, em 26, 28 de maio, em que a saúde era o foco principal. E aquilo que se pensa é que temos de ter uma solidariedade global também para a saúde, porque a saúde é um bem comum. Já não pode ser gerida apenas pelos países, pelos Estados, independentemente, tem que ser um conjunto de todos os Estados, no campo, no meu entender, relações internacionais, que deverá fazer essa gestão. Da mesma maneira que temos a preocupação agora com o ambiente, teremos que ter a mesma preocupação com a saúde. Porque é um bem comum. Não é a minha saúde, não é a sua saúde, é a saúde de todos. Porque as doenças não têm fronteiras, é isso que está provado através desta pandemia. As fronteiras são porosas, e viu-se, França, Espanha, tudo aqui ao lado, e as pandemias saltavam de um lado para o outro. O Ocidente assustou-se, mas o que é verdade é que a África subsaariana, a África negra, vive quase há séculos com pandemias para as quais não tem recursos. Era essa a minha próxima pergunta. Nós vivemos num ano um avançar tecnológico e científico absolutamente impressionante, sem precedentes na nossa história. Mas durante décadas, vários países enfrentam também eles grandes endemias e pandemias também elas com potencialidade internacional, sem qualquer investimento na investigação, na tentativa de encontrar uma cura, um tratamento ou uma vacina. O caso da malária, que mata todos os anos milhares e milhares de pessoas. Sim, mata mais do que já matou o Covid.
por todos os anos. Sim. Portanto, tendo uma doença grave, como é o caso da malária ou como as doenças do sono que há pouco falava, porquê é que não apostamos em vacinas, em investigação científica? Porquê é que os Estados não abrem os cordões à bolsa como fizeram durante esta pandemia? É a política que está aqui em causa? Porque a África tem uma posição geopolítica e geoestratégica fundamental para o comércio internacional. É um continente com subsolo muito rico. E é evidente que no sistema internacional de OBS não há bons nem maus. Há aqueles que sabem preservar os seus bens com uma boa gestão, com uma boa administração, com amor pelo seu povo, que têm consciência, segundo Klein, que realmente que população é poder e como tal, só é poder uma população saudável. Mas pegando nessa ideia de Klein, uma sociedade doente é mais fácil de ser abusada, do ponto de vista da política internacional, dependente de uma sociedade saudável. Sim, Há aqui uma tentativa de perpetuação dessa debilidade social? Dá uma tentativa. Existe essa necessidade e no meu livro eu foco muito isso, que é intencional. O HIV que provoca a SIDA mata, continua a matar em África. Agora que está todo mundo virado para a Covid, muito bem, e a grande prioridade cai lá em todo lado. Quer dizer, as outras doenças endémicas, as outras pandemias ficaram completamente esquecidas. E, portanto, irão morrer cada vez mais e ficarão mais pobres, os mais ricos ficarão mais ricos e os mais pobres ficarão mais pobres. Ora, se a grande pandemia é a pobreza, é a fome, porquê é que não há investimento, por exemplo, da doença do sono, a tripanossomíase, que ainda é tratado com arsénico, que é terrível, doloroso? Porquê é que não há uma... E é letal também. Os efeitos secundários são muito exatamente, graves. de um grande sofrimento. Porquê é que vimos crianças com hematúria, como vimos pessoas no Sudão, temos milhões de pessoas a morrer à fome neste momento em que a fome é deliberada, é uma arma de guerra deliberada. Não há vontade política, não há vontade política. E por isso é que eu acredito que só um processo com uma entidade supranacional poderá obrigar, tal como está a obrigar a resolver o problema do ambiente, possa entender a saúde como um bem comum a todos nós e que todos nós temos que preservar. Eu não posso ficar indiferente ao meu irmão que sofre porque não tem um medicamento, um fármaco para tratar, ou uma mulher que no parto nem sequer tem uma aspirina. Não posso ficar indiferente. Eu não posso ficar de maneira indiferente quando eu vejo crianças a morrer em Angola de fome. A grande pandemia é a fome, não só fome no hemisfério sul, mas também no hemisfério norte. A grande pandemia é a pobreza. Então, porquê é que se aposta numa vacina que custa bilhões e porquê é que não se fez uma aposta ao longo de séculos em doenças endémicas que matam milhões? Se calhar por metade do preço, num mundo que tem recursos a mais, como todos mundo nós que tem sabemos, e que produz recursos a mais, recursos alimentares exatamente. todos os dias que vão para o lixo. Exatamente. Alexandrina, foi um gosto conversar consigo Obrigada, sobre estes David. grandes desafios da nossa vida. Muito obrigada. Muito obrigado. O gosto foi todo meu. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.